Bem-vindos ao programa Um Fato, Duas Visões. Hoje com a nossa convidada, a Priscila Gaspar, aluna do pós-graduação em Educação e Currículo da Faculdade de Educação. E aqui o Sérgio Nogueira, intérprete da Priscila, que hoje nós vamos tratar do nosso tema, a inclusão do aluno surdo no ensino superior. E com muito afeto, ao meu lado, Márcia Almeida Batista, diretora da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, e eu, Neide Noffes, da Faculdade de Educação. Bem-vinda, Priscila, bem-vindo, Sérgio. Vamos, então, perguntar. Obrigado pelo convite. Obrigada. Vamos, então, perguntar. Priscila, o ensino superior inclui o surdo? Bom, esse é um novo desafio para todas as universidades. Nós temos o decreto 5626, que mostra que toda universidade precisa incluir o aluno surdo nos cursos de graduação. Por que motivo? Preparando o surdo para o ingresso no mercado profissional. E por que são novos desafios? Porque nos períodos anteriores, nós temos o desafio da educação bilíngue. Então, diversas escolas para surdos que irão aprender duas línguas. A primeira língua, a língua de sinais, e a segunda língua, a língua portuguesa na modalidade escrita. Para que quando ele chegue em idade de ingresso na universidade, ele consiga acompanhar essas disciplinas. Basta colocar um intérprete na sala de aula para incluir o aluno surdo? Nós temos algumas questões para ela, que é o seguinte, quando ela fala em duas línguas, ela fala língua portuguesa e língua de sinais. Ela acha importante a língua portuguesa? Sim. A modalidade escrita é necessária para o surdo, porque a sociedade se comunica por meio dessa língua. A língua do nosso país é a língua portuguesa. Mas é só que a forma como o surdo aprende língua portuguesa é que tem que ser repensada, porque é de uma maneira específica. Por isso nós acreditamos na educação bilíngue para os surdos. Sim, é realmente muito importante. Nós vivemos num país que utiliza essa língua. A gente está falando de você chegar numa universidade, portanto tem um longo trajeto, né? O que você marcaria de importante nesse trajeto para chegar onde você chegou? Durante toda a minha vida, eu sempre tive dois modelos, são referências linguísticas distintas. O primeiro, meu pai, que é surdo e usuário da língua de sinais, e a minha avó, que era ouvinte e usuária da língua portuguesa. Então, eu sempre estive transitando entre essas duas línguas. Algumas coisas que eu não entendia da língua portuguesa, eu perguntava para o meu pai, ele me apresentava isso em língua de sinais. Alguns sinais eu não tinha muito claro qual era o conceito e confirmava com a minha avó. Então, na constituição da minha identidade, eu considero a língua de sinais minha primeira língua e a língua portuguesa a segunda. E o que ela sente que é importante a instituição ter? Pode ser de ensino regular ou, aqui nós estamos falando de ensino superior, essencial na opinião dela. Aqui no ensino superior, é importante que os professores tenham um preparo para receber o aluno surdo. De que forma? Por exemplo, adaptar um material. Vamos supor, no mestrado nós temos um intérprete, o surdo está atento ao intérprete, mas ele não pode, ao mesmo tempo, ler um texto e acompanhar a discussão ou fazer alguma anotação. O surdo precisa manter a atenção em tudo que está sendo dito pelos colegas e pelos professores. Então, uma das alternativas para isso é poder filmar o intérprete.
para que, caso o surdo faça alguma anotação e perca alguma coisa, ele pode retomar essa aula quando chegar em casa. Muito interessante. O ensino superior ainda não chegou nesse estágio. Nesse estágio. Temos que aprender muito com eles. E aí vem uma outra dúvida. A Priscila, ela trabalha na DERDIC, que é uma instituição que trabalha com os surdos. Como ela vê o apoio da DERDIC para o ensino superior? A DERDIC é uma instituição que é parte da universidade e, ao mesmo tempo, parceira. É uma unidade suplementar. Nós temos a escola de ensino fundamental, de educação infantil ao 9º ano. A DERDIC prepara esses alunos para o ingresso no ensino médio. Temos uma parceria com o Colégio Marilac, em que as crianças se formam no Fundamental 2 e são encaminhadas para esse colégio. Então, é feito um preparo anterior. Então, a DERDIC colabora também aqui na universidade, na inclusão do aluno surdo. Eu cortei, desculpe. Pode falar, Márcia. Eu acho que a primeira coisa que me chama a atenção é que é um jeito diferente de se comunicar, porque sempre implica num terceiro, né? Quando a gente não tem a língua de sinais. E de alguma maneira eu vou me dando conta que eu vou ficando com necessidade de mexer a mão, como se eu tivesse a possibilidade de falar como você fala, né? O que eu não tenho. Então, eu fiquei pensando como é para você estar num mundo acadêmico, onde a fala é extremamente valorizada, né? E como é que você lida quando você tem momentos de discussão onde várias pessoas falam simultaneamente? Alguns momentos eu me perco. Quando tem muitas pessoas falando ao mesmo tempo, é difícil. Por exemplo, quando nós estamos num momento de discussão em aula, enquanto um colega faz um comentário, eu estou refletindo a respeito do que ele disse e vou fazer um comentário respondendo isso, já tem outro colega falando de uma outra coisa. Então eu acabo ficando um pouco confusa. Muitas vezes nós percebemos o intérprete um pouco confuso em tomar a decisão de quem é que ele vai interpretar primeiro, quando duas pessoas começam a falar ao mesmo tempo, por exemplo. Então, eu já adaptei de uma determinada forma. Eu espero que todos coloquem suas opiniões e depois disso eu levanto a mão e digo, eu posso fazer um comentário? E eu digo, a respeito do que você falou, a respeito do que você falou. E vou retomando o comentário dos colegas. Um exercício interessante para os falantes, né? Uma vez que eles não aprendem a esperar todo mundo falar, eles precisam rapidamente falar. Isso deve dar uma forma diferente de se articular com o que está acontecendo na classe. É isso mesmo. Eu tive um momento em que eu levantei a mão algumas vezes, porque eu não queria perder o contexto a respeito do que o colega estava dizendo. E uma outra pessoa viu e disse, espera um minutinho, eu quero fazer um comentário. Fez um comentário, mudou o tema, e aí disse, agora você pode falar. Eu disse, desculpe, agora eu já esqueci o que eu ia comentar. Às vezes acontece. Por isso é interessante ter uma conversa entre o profissional intérprete e o professor, esclarecendo como funciona. Porque numa situação dessa em que nós estamos discutindo, por exemplo, a professora Neide faz isso o tempo todo. Os colegas colocam a opinião, ela diz só um minutinho, Priscila quer comentar alguma coisa a respeito disso? Então, passamos para o seguinte comentário. Isso é muito interessante. É uma professora muito atenciosa, muito generosa. Obrigada. E eu fiquei curiosa, não, eu conheço vocês, mas assim, para as pessoas conhecerem, ela fala um pouco a importância do intérprete, porque há muitas pessoas que dizem que não há necessidade. O professor tem que saber, não precisa do intérprete. Eu penso que precisa, mas enfim,
Na opinião dela, o intérprete é importante? Em que momento e por quê? É muito interessante essa pergunta, professora. Muitas pessoas pensam que seja possível utilizar a língua de sinais e a língua portuguesa concomitantemente na sala de aula, e não é possível. São duas línguas diferentes. Tem estruturas gramaticais diferentes, como é uma língua visual, espacial, e a língua portuguesa, numa modalidade oral auditiva, tem uma estrutura que são estruturas peculiares de cada uma dessas línguas. Então eu penso, enquanto a minha primeira língua, o professor ministrando uma aula, se no momento que ele vai fazer um comentário, ele pensa em falar em língua de sinais, ele vai pensar na primeira língua dele, que é a língua de conforto, que é a língua portuguesa. Então ele não vai conseguir utilizar a estrutura da língua de sinais. E o intérprete está no momento ali que ele está neutro, essa é a função dele, ele ouve a língua, que é a língua dele de conforto, e vai passar para a língua de sinais. E vai fazer a mesma coisa quando o surdo estiver fazendo um comentário. Mas nós temos que pensar também que tem diversos tipos de surdez. E tem alguns surdos que são oralizados, que se comunicam oralmente, outros que fazem leitura labial, não utilizam a língua de sinais. E isso não invalida o direito dele de que ele tenha um intérprete em sala de aula, mesmo que seja para ser um repetidor. Mas uma coisa que eu percebo é que o intérprete sempre vai encontrar dificuldade em acompanhar a sala quando muitas pessoas estiverem falando ao mesmo tempo. Olha, nós aqui no Brasil, 99, um pouco mais de 99% dos surdos solicitam intérprete nos cursos de graduação e pós-graduação. Uma forma que ele possa ter acesso a tudo o que está acontecendo na sala. Mesmo os surdos que têm aproveitamento auditivo, que conseguem acompanhar algumas coisas que são ditas oralmente, solicitam um profissional intérprete para que ele possa acompanhar o que os colegas estão dizendo, por exemplo. É muito difícil ser o intérprete? Para você. São alguns anos de experiência, então vai se tornando um pouco mais fácil. Depende do contexto em que nós estamos, né? Num curso de pós-graduação, eu tenho que estar o tempo todo, né, ligado, com uma atenção, e isso em diversos contextos, né? Em qualquer situação em que o intérprete estiver interpretando, ele tem que estar ligado e ouvindo o que todo mundo está falando. É que eu fiquei pensando numa perspectiva psicológica, que de alguma maneira você desaparece para que o outro apareça. Exatamente, é essa mesmo a função. Por isso é muito difícil num momento como esse, em que eu estou atuando como intérprete, quando uma pergunta é dirigida a mim, porque, como a Priscila está colocando, pensar na língua portuguesa e nessa estrutura, e pensar na língua de sinais e fazer isso concomitantemente é muito complicado. E aí eu fico angustiado, porque eu quero responder a questão que me é colocada, mas eu não quero que o aluno, o cliente, a pessoa que está utilizando de meu serviço perca o que eu estou dizendo. Então, parece que dá um choque. Eu acho que só fiz a pergunta, desculpa te atrapalhar, porque acho que a gente está, de alguma maneira, falando para pessoas que querem entender o que é a presença do intérprete, como se sente a pessoa que está sendo interpretada, né? Porque por conta disso que eu te perturbei um pouco, desculpa. E o que eu acho importante, Imagina. numa conversa que nós estamos tendo, é mostrar que a necessidade específica requer uma situação também específica. E essa situação específica requer um tempo, um jeito e um respeito a todas nós também. A todas nós. Então, eu acho que é uma situação de aprender a lidar. Aprender a lidar, né? Eu posso fazer uma pergunta Deve, para a faça uma professora? pergunta, óbvio. Me desculpa. Como a professora se sentiu quando recebeu 2 alunos surdos na sala de aula, profissional intérprete? Foi uma experiência muito diferente? A senhora
nos recebeu como qualquer um dos alunos ouvintes. Como foi? Qual foi o sentimento da professora? Eu gostei muito. Gostei muito porque eu tinha defendido aqui na minha instituição, que é a PUC São Paulo, a presença do intérprete e do surdo. Ou seja, eu sou partidária das necessidades específicas dentro da sala de aula. Inclusive, aqui no ensino superior, a Priscila vai ter que me ajudar a montar um núcleo de atendimento a necessidades específicas, tá certo? Então, para mim, foi extremamente agradável aquilo que eu defendia, conviver semanalmente com esse perfil, porque era a oportunidade de aprender mais e o que os colegas aprendessem também. A gente teve na minha unidade duas... Fala qual é? Ciências que é a das... Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, duas alunas com dificuldades auditivas. Duas alunas muito diferentes. Uma que não falava português, não escrevia português. Eu não sei como ela chegou na faculdade. E se recusava a aprender. E aí a gente aprendeu com isso que eram duas línguas muito diferentes mesmo. E o próprio intérprete tinha dificuldade era na fisioterapia, traduzir o que se estava falando em fisioterapia para o português, para a língua de sinais. Por outro lado, nós temos uma aluna que é surda, mas que fala inglês, francês, italiano e português. E não tem intérprete, né? A gente teve que aprender a lidar com ela, lembrando sempre que nós tínhamos que falar com ela e nos momentos de fala comum dos alunos, como a gente colocava os alunos e ela numa relação que ela pudesse ver. Ela é, inclusive, hoje, uma das meninas que faz a tutoria dos alunos. E são coisas muito diferentes. Como é que você pensa essa questão, né, do o surdo que não fala português, não escreve português, e o surdo que tem essa habilidade de oralidade? Então, como eu disse inicialmente, cada caso é muito singular. Por exemplo, eu sou uma pessoa bilíngue, aprendi a língua de sinais como minha primeira língua e a língua portuguesa na modalidade escrita. Além disso, fiz acompanhamento fonoaudiológico para desenvolvimento da oralidade durante muito tempo. No entanto, quando eu me comunico oralmente, algumas pessoas conseguem compreender a minha fala, outras pessoas não. Eu sempre estudei em colégios regulares, com colegas ouvintes, não tinha língua de sinais na escola, não existia uma legislação ainda que versasse sobre isso. Muitas vezes tinha uma certa adaptação, conversava com os professores, os alunos ficavam em círculo, mas muitas vezes isso não acontecia e eu perdia. Então nós temos que pensar nos direitos humanos, nos direitos das pessoas surdas. Agora, sobre o surdo não saber a língua portuguesa, não desenvolver a oralidade, é realmente um milagre que essa pessoa tenha conseguido chegar na universidade, em uma instituição como a PUC, porque a maioria deles não conseguem chegar no ensino superior. E o sofrimento nesses casos é maior, porque tem dificuldade com a leitura, que vai ter que ler diversos textos, dificuldade com a escrita, que ela vai precisar se expressar. A dependência do profissional intérprete é muito maior nesse caso. Como a professora Neide comentou a respeito da formação desse núcleo aqui na PUC, nós visamos melhorar a permanência, dar condições para a permanência desses alunos na universidade, para que eles consigam se esforçar e também que tenham um esforço da instituição, tentando adaptar determinados materiais ou a forma de ministrar a aula. Mas realmente, na realidade, a maior parte dos surdos são dessa forma. Isso é um reflexo da educação oralista, que perdurou por 100 anos. Isso complicou a história educacional dos surdos.
quais as pistas, quais as sugestões que ela fornece aos professores que têm em suas salas os surdos? Primeiro é que o professor tenha contato com a equipe que trabalha nessa área da surdez, que conheça, que possa passar alguma orientação, que ele tenha contato direto com o aluno, para que ele possa ver o perfil dele, se ele tem uma boa escrita da língua portuguesa, se ele é usuário de língua de sinais, se ele faz leitura labial, porque cada aluno vai ser um caso diferente e ele precisa ser acompanhado até a conclusão do curso. É preciso atender às necessidades desse aluno. E o professor tem que intermediar, né? O professor e a coordenação intermediar essa interlocução entre o aluno surdo e os demais professores e colegas ouvintes. Ela tem uma experiência também fora do ensino superior, no cotidiano da vida dela. O surdo no cotidiano. Quais são os principais pontos que ela gostaria de alertar? Porque é um programa na TV aberta. O que ela poderia falar para a comunidade que não é surdo? O que a gente teria que cuidar? Bom, primeiramente é que não se assustem em qualquer lugar que vocês encontrarem um surdo se comunicando com a língua de sinais. Não gritem para chamar a atenção da pessoa surda. Você pode tocar no ombro dessa pessoa, no braço, e tentar se comunicar com ela. Você pode tentar se comunicar pela escrita, utilizando o celular, você pode utilizar alguns gestos, e os surdos vão entender. E a mesma coisa para os ouvintes. Nesse momento dessa troca de comunicação, porque nos dias de hoje a tecnologia está muito avançada, continua sendo desenvolvido recursos que podem auxiliar nisso. Por exemplo, esse sinal de I love you é um sinal conhecido internacionalmente, que é da língua de sinais norte-americana. Então todos sabem o que significa esse sinal. Ou palmas, por exemplo. E nós precisamos divulgar essas informações. É muito maluco mesmo, porque quem está acostumado a ouvir não se dá conta, às vezes, né? Mesmo essa aluna. Às vezes eu pego o telefone e um pouco de preguiça de escrever, eu resolvo ligar. Aí no meio da ligação eu falo, não adianta ligar. Tem que voltar para trás. Ou passo por ela e falo, oi! Volta para trás e olha, né? Então você se dá conta de uma série de formas de relação que a gente, porque escuta, despreza. E que são importantes, como olhar no olho, dar tempo, deixar o outro terminar o que fala, esperar o outro falar e para falar também, né? O saber que eu me comunico com alguém que é outra pessoa, não é a mesma que eu. Outra língua, seria qualquer língua. Mas outra, eu né? digo outra pessoa, Outra não pessoa. só outra pessoa de outra língua, mas outra pessoa. Outra pessoa, diferente de mim, mesmo que ela fale e escute. É muito intenso esse tipo de contato mesmo. Eu acho que a PUC ela tem vários profissionais que tomam conta dos andares, eu não sei como chamam, os agentes, que têm mostrado isso diariamente também para a comunidade de alunos, porque eles têm esse perfil e aí as pessoas às vezes falam com eles e aí eles mostram que eles têm uma outra forma de lidar. Aí todas as pessoas até hoje têm respeitado, não sei aí como ela vê, quer dizer, respeitam outros jeitos de ser. E é bom, muito complicado, né, Márcia? Mas é muito bom porque a gente já convive independente do papel do aluno, do papel do profissional que está lá no andar, né?
Exatamente, isso é muito bom. A PUC está promovendo a inclusão social dessa forma, contratando agentes ouvintes e surdos, Nós temos, eu vou ter que oferecendo cortar para oficinas para os agentes ouvintes, oficinas de língua de sinais, para que eles possam se comunicar com os agentes surdos. Nós temos 1 minuto para fechar o programa, peço desculpa para ela. O que ela quer dizer em 1 minuto de, assim, que recomendação, o que ela quer falar? Nosso tempo está fechando. O respeito à diversidade. Respeito à diversidade. Só isso, professora. Bom, que é uma palavra que é uma frase forte, né? Que eu acho que a minha colega Márcia e eu terminamos dizendo que valeu a pena. Foi um prazer fazer e um jeito diferente que nós, posso dizer que gostamos, né, Márcia? Uhum. Valeu a pena. Ficamos então com a mensagem: respeito à diversidade. Priscila, obrigada, e Sérgio, pela oportunidade. Até a próxima. Muito obrigado, professora.